normalmente os pregadores costumam trazer, porque é comum que eles tragam essa mensagem como uma forma de como uma imitação do sacrifício de Jesus, uma comparação, Deus, Abraão, Isaac, Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, mas eu não quero trazer dessa forma. A gente vai ler para entrar na explicação, Gênesis 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Só fazer aqui um comentário rápido, tá? Que deu branco agora. O irmão de Isaque, Ismael, já havia nascido, entendeu? Ismael, o filho de Abraão, já havia nascido, Ismael. Mas Isaque é o filho da promessa, é o filho da mulher que Abraão ama. Isaque é o filho da promessa. Isaque foi muito aguardado, foi muito desejado, foi muito sonhado, principalmente porque eles queriam um filho, mas principalmente depois que Deus chega e faz uma promessa, e de repente essa promessa se cumpre. É fácil você amar a promessa, é fácil você se apegar à promessa, afinal de contas você desejou tanto, você esperou tanto, que você ama, você se apega, dá um tratamento diferenciado. Tanto é que Ismael foi expulso, né? E o coração de Abraão estava só Isaque, é o filho da velhice. Se você já ama um filho, imagine um filho muito aguardado, imagine um filho da velhice. O coração de Abraão, a mente de Abraão, o ânimo de Abraão era só Isaque. E aqui fala, né? Deus põe Abraão à prova, só para a gente lembrar que Deus estava provando Abraão, não para saber o que estava no coração de Abraão, porque Deus, ele sabe todas as coisas, e ele já prevê aquilo que vai acontecer. Ele sabia exatamente o que iria acontecer, mas como é importante o autoconhecimento. Deixa eu repetir isso bem aqui. Como é importante o autoconhecimento. E essa prova aqui foi para Abraão se conhecer, saber quem ele é, e foi definitiva para Abraão saber quem ele é, para ele conhecer a posição dele, o chamado dele, o propósito de Deus na vida dele. Foi a chave, foi a virada de chave na vida de Abraão, tanto para Abraão se conhecer, como para Abraão se posicionar como Deus queria usar Abraão, e tornar o nome de Abraão um nome famoso, conhecido, no sentido do povo de Deus, o nosso pai. Nosso pai. Então, autoconhecimento para Abraão, não para Deus não, mas para Abraão. E a virada de chave, né? Quando você se conhece, é muito importante, porque você não se troca, não se desgasta, você ignora tanta coisa, porque você sabe quem você é. Não, eu sou servo de Deus, eu sou amado de Deus. Tem muita coisa que você acaba colocando de lado. Versículo, é o 3, né? Vamos lá, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havemos adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam ambos, como? Juntos. Os dois servos ficaram. Eles eram apenas acompanhantes. O monte era alto, irmãos. A Bíblia fala, a arqueologia diz que o monte era muito alto. Só subir no monte já era um sacrifício. E é um monte famoso, né? Que futuramente veio a ser o monte onde Salomão construiu o templo, que ficou famoso como o Monte Moriá. E os dois eram apenas acompanhantes. O que eles iam fazer lá no monte? Eles não tinham nada para fazer no monte, eles não tinham nada para oferecer, não levaram oferta. Quem não leva oferta vai subir no monte para quê? E só sobe no monte quem tem algo para oferecer. Só sobe no monte quem tem algo para sacrificar. Eles não tinham absolutamente nada. Abraão estava subindo porque ele estava levando o sacrifício dele, que era Isaque. E para nós também, para subir, a gente precisa ter sempre algo para oferecer, para sacrificar. O que você tem para sacrificar? Se você diz nada, não tenho nada, mas eu tenho meu coração, tá bom, oferece teu coração. Não tenho nada, eu tenho a minha vida, mas o sacrifício, ele faz parte da vida cristã, e o sacrifício, ele está sempre na vida daquele que crê. Eu não sei se você já fez um sacrifício essa semana. Alguns cristãos talvez não tenham nenhum aqui nesse momento sentado me ouvindo, mas alguém que vai ouvir essa mensagem que vai ser jogada lá no canal, talvez alguém essa semana fez um sacrifício, abriu mão de algo que era importante, que doeu abrir mão, que ofereceu para Deus, abrindo mão mesmo, pela fé, porque crê em Deus, porque acredita que a vida cristã é uma vida de sacrifício. A gente sempre tem que estar abrindo mão de alguma coisa. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, deixa eu só falar um negócio aqui, o final do 6 caminhavam ambos juntos. 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Novamente fala, seguiam ambos juntos, nem na frente e o outro atrás, não, juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para enrolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deixa eu pegar aqui o 13 também. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres. Entre os arbustos, tomou Abraão um carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Você vê que ele não sobe nem com o jumento, né, irmãos? Porque o jumento não seria aceito por Deus, subiu realmente pela fé. E como quem estivesse finalizando a mensagem, o pai, como eu falei, né, foi uma virada de chave na vida de Abraão. O pai
da fé, ele marcou a história, não porque ele operou algum prodígio, como aconteceu com Elias, com Eliseu e com outros. Não foi enfrentando uma grande guerra, foi uma atitude de fé. Ele marcou a história com uma atitude de fé. E a vida de Abraão foi uma vida de sacrifício, de renúncias, porque ele sai da sua parentela e enfrenta lutas, abandona todo mundo. No caminho ele enfrenta perigos de guerra, perigos militares, sem ter preparo para enfrentar. E lá onde ele estava, em Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra, lá havia sacrifícios humanos. Os pais sacrificavam, matavam os seus filhos para o deus Moloque. Ele sai de lá por um chamado de Deus e ele vem obedecendo a voz de Deus, uma caminhada de obediência, e de repente aquele Deus que ele acredita que é totalmente diferente dos deuses lá de Ur dos Caldeus, pede para ele sacrificar seu filho. Só que a caminhada com Deus foi crescendo dentro de Abraão uma confiança, uma fé em Deus, a ponto de atender qualquer coisa que Deus pedisse. Já era uma caminhada. Quando você vai caminhando, a tua fé vai aumentando, a confiança vai aumentando. Alguns aqui têm 5 anos, esses 5 anos você já viveu tantas experiências, e essas experiências apenas fortaleceram a tua fé, altos e baixos, dificuldades, tribulações, tragédias. Outros têm só 1 ano, mas nesse 1 ano pode dizer assim: eu já passei por cada coisa. E a gente na caminhada vai ganhando confiança, fé. E Abraão nessa caminhada ele foi ganhando confiança, a ponto de ele subir e dizer: eu e o menino, nós voltaremos. Mas ele está levando o cutelo, ele está levando o fogo, porque de acordo com o costume, o holocausto era matar e fazer virar cinzas. E ele vai disposto, pronto. Mas, amados, o que realmente derrete o meu coração, porque a história, a gente pode falar dela 1000 vezes, ela é sempre bênção para a nossa vida, toda essa história. Mas o que realmente derrete o meu coração, irmãos, é o ato dos dois estarem ali, naquele processo de oferta. Isaac, ele caminhando junto com o pai, ele sabia o que era oferta, o que dá para a gente entender que não era a primeira vez que ele oferecia uma oferta com o pai dele. Ele sabia exatamente o que iria acontecer e o que precisava para acontecer. E eles, como diz aqui por 2 vezes, caminhando, ambos juntos, têm um significado profundo. E esse significado é para nós, é para quem tem seus filhos, é para quem tem pessoas que está sob a tua tutela, sob a tua responsabilidade, caminhar junto, não mas no caminho. E imagina, irmão, porque eu imagino, então imagina você também. Abraão preparando aquele altar, aquela lenha, e deitando o seu filho sobre a lenha. Provavelmente todo mundo acredita nisso, e eu também acredito, que Sara não tinha preparo nenhum para o que está acontecendo aqui.
Eu realmente também acredito. E a gente até pensa, imagina você, no dia que Sara ficou sabendo, Abraão chegou, talvez no mesmo dia ele não tem coragem de poder. Eu ia sacrificando Isaac. Tá falando o quê? Nossa, minha cabeça, imaginando tudo que aconteceu, sabe? E a cara que ela deve ter feito, ela deve ter pensado, tu é louco, tu tá doido. E ela não tinha nenhum preparo para estar ali. Mas Abraão, com a sua confiança em Deus, a sua fé, ele estava deixando marcas no seu filho, porque o que Deus tinha para Isaac também era grande, porque Isaac precisava dar a sequência, a continuidade no plano de Deus, no projeto de Deus, de serem pai de uma nação, líderes de uma grande multidão. Nosso pai Abraão, nosso pai Isaac e nosso pai Jacó. Então eles dois estão vivendo uma experiência juntos, aonde com certeza dificílima, dolorosa. Você pega o seu filho, você deita, e ele não sabia que o anjo ia bradar. Ele não imaginava que o anjo ia parar a mão dele. Ele está fazendo tudo ali, como quem está anestesiado, como quem simplesmente está pisando na fé. Não é no chão, é na fé, está colocando os pés dele na fé. Não sente o chão, é só obediência. E ele está lá, já amarrou Isaac, só falta imolar, passar o cutelo e depois colocar o fogo. E ele levanta a mão, porque ele vai dar continuidade, confiança, fé. E eu volto a dizer, o que derrete essa imagem, o que está acontecendo ali, eu gosto de imaginar como se eu estivesse por detrás de um arbusto, observando e vendo aquela loucura, porque a fé às vezes ela é uma loucura, sim. E o que derrete meu coração é que a Bíblia não narra nenhum escândalo da parte de Isaac. Como pode um adolescente confiar tanto assim em Deus, o seu pai, no Deus? Porque até aqui, penso eu que Isaac ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus. Até um certo ponto, os nossos filhos, eles não têm uma experiência pessoal com Deus. Então as experiências que eles têm são as nossas, é o que a gente fala, é o que a gente mostra, é olhar no nosso semblante quando nós estamos em oração, ver as nossas atitudes de fé, escutar palavras que saem da nossa boca, que são palavras de profecia, que são palavras espirituais, palavras de bênção. Então, todos esses detalhes vão fazendo marca neles. E no caso de Jacó, ele já foi ter uma experiência com Deus já velho, passou muitos anos sem ter experiência com Deus, tendo um avô crente, tendo um pai crente, mas ele passou muito tempo até ele ter experiência com Deus, e também os filhos dele. Então tem um tempo em que os nossos filhos, as experiências que eles têm é com o Deus. O meu Deus é com o teu Deus. Ainda não é o ponto de eles terem uma experiência pessoal, mas você está marcando a alma dos teus filhos. E a esse ponto aqui, Isaac, ele começa a ter a experiência dele com Deus, porque ele ia morrer ali, mas ele vê o milagre acontecer, Deus provendo um carneiro, e ele
vai descendo junto com o seu pai, do jeito que eles subiram junto, um sacrifício, uma dificuldade para subir alto, e agora eles estão descendo ambos juntos, do jeito que Deus ele quer. Provérbios 22:6. Ensina, não vai lá não, porque ensina a criança, eu também já falou tanto dele, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E aí eu volto a repetir, não é um caminho, é no caminho. Porque o caminho você ensina, você vai aqui direto. No segundo canto você vira. Não, mas é porque eu quero ir lá na lotérica. Você desce aqui, pode descer direto. No segundo canto você vira à esquerda, vem olhando sempre. E aí você ensina o caminho, mas no caminho é do jeito que está escrito aqui, é ambos juntos. E quando ambos estão juntos, não tem como um perder a vista, o cuidado do outro. Quando ambos estão juntos, fica mais fácil você perceber o que o outro está fazendo, se o outro baixou, se o outro está rápido, fica fácil observar, conhecer. E essa é o desejo de Deus, que você conheça e tenha zelo pelo crescimento espiritual e o crescimento espiritual e moral dos teus filhos. Espiritual, porque a ordem é que você ensinem eles, e eles precisam aprender com você, que é pai, que é mãe, precisam aprender com você a amar a Deus sobre todas as coisas e a temer a Deus, fazer as coisas por amor. E eu até gosto da palavra ter medo de Deus, eu até gosto. Temor e tremor, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto de imaginar um Deus terrível, que não é só amor, mas que você tem que andar na presença dele com zelo, porque ele é terrível e ele é fogo consumidor. Ensinar também os teus filhos a crescer de forma moral, amando o próximo e respeitando os limites do próximo, para que ao crescer ele seja uma bênção para a sociedade, para que outras pessoas venham colher bons frutos dos seus filhos. E o ensinar valores corretos e limites saudáveis. Limite saudável, porque Efésios capítulo 6, versículo 4, não precisa também ir lá não, porque senão a gente vai demorar. Fala que a gente não pode ter excessos. Não irritei pais, não irritei os vossos filhos. Cuidado com os excessos. E para isso é necessário você ser realmente espiritual, para você fazer as coisas com moderação. Espírito de poder e de moderação em tudo, sem ultrapassar os limites. Então é necessário conversar, dialogar, ensinar, corrigir, disciplinar com a vara, nunca ultrapassar os excessos, mas acima de tudo o exemplo, principalmente o exemplo. Eles andando junto, porque a observância que muitos pais não têm, é necessário ter. Conheça com quem conversa, quais os lugares que está frequentando, qual é o ciclo de amizade, quem é o melhor amigo, quem é a melhor amiga. Conheça, porque tudo isso vai influenciar em quem ele vai se tornar amanhã. O zelo, o cuidado em tudo, com tudo. Cuidado com tudo.
E a falta desse cuidado com a vida espiritual, com o crescimento espiritual e moral, que muitos não têm. E é muito triste ver alguns pais que estão sossegados porque os filhos não fazem nada de errado. E aí o pai, a mãe deixa de cumprir a palavra de Deus, como diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, que tem que ensinar, andando pelo caminho, sentando, levantando e inculcando na cabeça deles as palavras de Deus. Ensinar, falando, conversando. Recentemente a gente estava falando sobre isso, né? Quem nunca disse, senta aqui que eu vou te explicar, escuta o que eu vou te falar, é assim, e a vida, você não tem as coisas na hora que você quer, nem sempre vai ser do teu jeito, e você tem que ser forte, porque as pessoas podem, e quem nunca, e é isso, irmãos. E aí tem muitos assim, não está fazendo nada de errado, e com isso descuidam da vida, do crescimento espiritual, porque o filho não está matando, não está roubando, não está em gangue, não está envolvido com facção, não está negociando drogas, e aí estão sossegados com os filhos, descuidando do crescimento espiritual. Não procuram saber se o filho pega na Bíblia, se lê a Bíblia. Não procura saber se o filho ora. E olha que tem alguns que dizem, eu não vou obrigar a ir para a igreja, não quer ir, eu não vou obrigar. Mas obriga aquilo que considera importante. Duvido que vai deixar o filho sem banhar. Não vai banhar, você vai banhar sim. Mas é porque eu não quero ir para a escola. Não vai, você vai. Então às vezes você vê muitos pais que descuidam, eu não estou falando nem do povo lá fora, estou falando do povo cristão, né? Descuidam da vida espiritual, mas das coisas terrenas não descuidam, porque consideram que é importante. Você precisa se alimentar bem, come, mas quando é para se alimentar da palavra, você não faz questão. Amado de Jesus, trazendo aqui para vocês alguns índices de pesquisa, só para você poder entender como é que está a saúde mental do brasileiro. O Brasil, ele é o terceiro país que mais enfrenta doenças mentais. É o terceiro país. São pessoas, inclusive esse índice, ele deu um salto, ele aumentou muito depois da pandemia. Nem dizer o nome, né? Porque esse problema é de YouTube. Depois da pandemia, aumentou muito. Pessoas que pediram licença no trabalho, pessoas que não têm condições. Parece assim que eu estou falando, mas está tão pertinho, meus irmãos. Parece que eu estou falando uma coisa que é incomum, mas não é. Pessoas que não têm mais saúde emocional para lidar com o trabalho, para lidar com o público. Pessoas que enfrentam problemas de ansiedade, de depressão e por aí vai. Pessoas que precisam frequentar o CAPS, que tomam remédio controlado. Você faz aí uma ideia do que é o terceiro país com maior número de pessoas com problemas mentais, pessoas que nem condição de trabalhar não se acham mais. E situação carcerária, são 900 mil pessoas, a média, 900 mil pessoas encarceradas, privadas de liberdade, presídios, presos, 900 mil, gente, né? Muita gente. E 335 mil pessoas em situação de rua.
segundo o IBGE. Não mora em lugar nenhum, mora na rua. Agora, o que eu quero fazer você pensar é o seguinte: todas essas pessoas que eu falei aqui para vocês, um dia foram amados, cuidados, foram os filhos que eram abraçados. Era a minha princesa, porque esse número aqui de encarcerados é masculino e feminino, tá? O de situação de rua, em maioria é homens, mas tem muita mulher também, que é moradora de rua. Problemas emocionais, ambos, homens e mulheres. Mas o pai e a mãe nunca imaginou que a princesa ia se tornar uma encarcerada. Mas o pai e a mãe nunca imaginou que a filha querida, que o filho amado ia precisar estar frequentando o CAPS. Nunca imaginou que ia ter problemas com a população, que é a síndrome do pânico, porque não imaginavam o que estavam gerando dentro de casa. Perderam a oportunidade de gerar dentro dos filhos a fé que vocês têm no Deus de Abraão. E Abraão marcou Isaac. Eu preciso marcar meus filhos, você precisa marcar os teus filhos, principalmente pelo exemplo. Como diz as escrituras, né? Ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí a gente luta, se esforça, se dedica, porque a gente acredita que lá na frente, ainda que eles queiram conhecer o mundo, queiram se desviar, mas lá na frente, tudo que eles viveram, a fé, o que eles ouviram dentro de casa, às vezes que foram obrigados a ir para a igreja, mas que foram, que participaram, tudo isso vai falar mais alto, e eles vão acabar voltando para a presença de Deus. Essa é a nossa missão, para que futuramente os filhos que hoje são tão amados não venham se tornar mais um no meio desse índice, dessa pesquisa. Não venham fazer parte desse índice nem de encarcerados, nem de moradores de rua, nem com problemas mentais, nem como prostitutas, nem como vagabundas, nem como drogados, ou como esposas de drogados, de faccionados. O futuro está aí, e você não tem nenhum conhecimento do futuro, e você não sabe absolutamente como você vai estar, e o que você vai viver, o que você vai enfrentar daqui a 10 anos. Então, a única coisa que vai te garantir um futuro abençoado é você plantar hoje, com lágrimas, com ensinos, com a educação, com a instrução, fazendo com que eles não só aprendam através dos teus ensinos pela palavra, que eles precisam amar a Deus, mas andando ambos juntos no caminho aonde você influencia, principalmente pela tua atitude, pela maneira como você se comporta, pela maneira como você trata a esposa, pela maneira como você se submete ao marido, pela maneira como você ensina, pela maneira como você se comporta diante de Deus e diante das pessoas. Não existe nada mais poderoso do que o exemplo, do que o testemunho. E Abraão, eu volto a dizer, né? Eu falei assim, como quem estava fechando a mensagem, e eu fechando aqui a Bíblia, e eu espero que essa palavra fale ao coração de cada pessoa que ouvir. E Abraão, ele marcou a história, e tudo aquilo que ele viveu com Isaac gerou o nosso pai Isaac, um grande homem. E na Bíblia, um dos pouquíssimos que esteve satisfeito em amar uma única mulher. Um grande exemplo de homem que confiou em Deus até na
até quando ele não tinha nada, até na pobreza, mas ele confiou em Deus, obedeceu a Deus, e Deus fez ele colher 100 por 1. E mesmo quando ele enfrentou os inimigos que entulhavam os poços dele, mas ele foi marcado pelo Deus do seu pai. Abraão, ele não fez fogo cair do céu. Abraão, ele não foi levado no redemoinho. Abraão, ele não fez o azeite multiplicar, ele não fez nenhum prodígio. Abraão, ele marcou a história, porque ele foi um homem que confiou em Deus de todo o coração. Ele creu em Deus de todo o coração. Por isso, Deus achou justo dar a ele o título de pai da fé. Que a gente possa deixar a marca nos nossos filhos, para que eles possam dizer: minha mãe era uma grande mulher de Deus, meu pai era um homem de Deus. Não importa a idade que os teus filhos tenham hoje, mas trabalhe hoje para você colher daqui a 10, daqui a 20 anos, não só você, mas a sociedade também, colher bons frutos de pessoas saudáveis, que amam a Deus e que respeitam o próximo. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de pé.